Olá pessoal, hoje estamos aqui em Barra dos Garças, no Mato Grosso, participando do 4º Congresso de Ufologia e Parapsicologia, organizado pelo nosso amigo Ataíde Ferreira. Então, Edson, gostaria que fizesse a sua impressão sobre o evento, sobre a cidade, sobre o que nós visitamos nesses dias aqui. Olha, Barra do Garças é uma cidade incrível que cedia já há algum tempo esses eventos e ela tem um ar assim de mistério, enigmático, onde a gente tem todos os ingredientes para quem gosta, por exemplo, de ufologia, de parapsicologia. E o que a gente vê aqui? A gente vê pinturas rupestres com motivos ufológicos, a gente vê pessoas simples contando experiências com os OVNIs e com os tripulantes também, né? Sim. Seres aí espirituais também, muitas vezes. E algumas pessoas, inclusive, sendo chamadas para esse local para habitar aqui, largando muitas vezes o seu trabalho em outras cidades, aí, em outras capitais, e vindo morar aqui porque entendem que tem um propósito maior e que estão se sentindo chamadas por esse local. Além disso, existe a Serra do Roncador, né, que tem aquele mistério do Coronel Fawcett, né, que desapareceu. Alguns dizem que ele sumiu dentro da Serra do Roncador, outros falam que ele faleceu, né, que teve o pessoal indianista, né, que encontraram lá algumas ossadas e que dizem que poderia ter sido dele, mas até hoje não tem nenhuma comprovação, né? Se trata de um mistério envolto aqui na Serra do Roncador. Nós estivemos lá na Serra do Roncador, realmente as imagens são de tirar o fôlego. Sim. Aquele portal também, um negócio assim incrível, fiquei até com medo de ficar lá em cima, porque é um abismo, né, tremendo lá para baixo, mas é um local assim sensacional. E assim, o evento, eu faço a seguinte avaliação. O Ataíde é uma pessoa extremamente carismática e eu entendo até que ele, de certa forma, vai acabar substituindo os eventos ufológicos que antigamente ocorriam, por exemplo, em Curitiba, né? Capitaneado pelo falecido Rafael Cury. Então, ele tem um local onde tem todos os ingredientes para que um evento ufológico nacional e, de repente, futuramente até internacional, tenha como palco aqui essa cidade. Além disso, as pessoas são muito acolhedoras, né? Tem uma comida boa, né? E você tem a oportunidade de estar em contato com a natureza, né? Se harmonizando com ela, e de repente pode ser que você veja algum OVNI no céu. E a sua palestra foi sobre? Então, eu falei mais sobre o passado e o futuro da ufologia, né? Do mito à realidade, trazendo aí alguns aspectos interessantes dentro da ufologia. Lógico que é um tema bem mais abrangente, mas eu procurei nortear a minha apresentação com novidades, né? Alguns discursos de pessoas importantes, para a gente ter uma ideia para onde que a ufologia está indo. Uma pergunta para você. No dia que ocorrer o desacobertamento oficial pelos governos, Estados Unidos, Rússia, entre outros, qual será o destino dos ufólogos? Olha, os ufólogos, eu entendo que deixarão de existir como acontecia no passado, que eram investigadores, críticos do acobertamento, e passarão a ser chamados, provavelmente, por exopolíticos, ou seja, exopolíticos, porque eles terão uma outra função, por conhecerem bastante a temática ufológica, de repente estar criando um normativo, alguma coisa, quando esses seres estiverem aqui presentes, né, andando no meio de nós, né, e convivendo, interagindo de uma forma bem mais presente. Muito bem, perfeito então. A produção tem umas perguntas aqui. Isso. Eu gostaria que ela fizesse aí para o nosso querido amigo. Primeiro, agradecer a oportunidade e parabenizar pela palestra, foi ótima. E anotei aqui umas perguntinhas para você.
O que é que você considera ser o maior mito ainda presente na ufologia? Olha, o maior mito, para mim, ainda seria, vamos dizer assim, as pinturas rupestres que têm um motivo aparentemente ufológico. Como a gente não tem certeza absoluta disso ainda, então para mim ainda se torna um grande mito, né? Você vê lá desenhos que lembram os tripulantes dos OVNIs, às vezes seres com capacete e antena, às vezes as estruturas das naves, né? Do jeito que a gente tem recebido aí nos relatos das pessoas. Então esse é um grande mito. Eu fico às vezes me questionando, será que é mesmo? Será que não é? Mas no fundo, eu tenho uma convicção de que se trata realmente do registro pré-histórico desse fenômeno que é bem atual, né, agora na modernidade. A gente sabe que existe uma resistência oficial em liberar arquivos no Brasil. Você acha que é possível contornar e como? Olha, é muito difícil que essa liberação total aconteça. É bem provável que os mandantes, vamos dizer, desse acobertamento nacional aqui no Brasil, eles estejam esperando que o governo norte-americano comece a liberar, para que aqui então a gente consiga liberar uma parte. Como o assunto ele é de segurança nacional e muitas vezes envolve metamateriais, ultramateriais, o que nós temos? Temos uma certa ganância tecnológica, ou seja, os países e alguns nichos da parte espacial têm interesse em ter essa tecnologia dos OVNIs para aplicar em tecnologia terrestre, mas com engenharia reversa. Para quê? Para ficar na frente dos seus inimigos potenciais. Então, dentro desse contexto aí que eu entendo essa questão. Ok. E que avanços você percebe no interesse público e institucional sobre o tema? Olha, o avanço que eu percebo é justamente o tratamento do assunto pela imprensa oficial. Antigamente, eles faziam muita chacota, sensacionalismo, não que não façam ainda na atualidade, mas isso está mudando. A gente percebe que a imprensa tem tratado do assunto mais responsavelmente, porque talvez tudo isso faça parte de uma estratégia de preparação da sociedade para um momento seguinte que virá, que é a presença desses seres aqui e o reconhecimento de vida extraterrestre no mundo, né? Isso deve vir a partir de algum país importante, como os Estados Unidos, ou Rússia, ou China, e provavelmente vai ser alguma agência espacial que vai estar ali assessorando nesse discurso, né? Já deve estar tudo preparado. Alguns cientistas da NASA têm comentado e vazado informações que isso aconteceria até 2030, ou seja, até 2030 a gente vai ter o reconhecimento oficial da presença alienígena no universo. E uma última pergunta sobre os jovens ufólogos, né, os que estão surgindo. Como é que você vê o trabalho deles e que conselho você poderia dar? Eles têm que continuar porque é aquela coisa, embora a gente tenha um momento aí de reconhecimento que a gente não sabe quando vai acontecer, né? Está sinalizado para acontecer até 2030, mas é importante que ufólogos novos venham com força total, porque se não houver o desacobertamento total, eles vão ter que continuar insistindo nessa questão, né, para que haja mais transparência nesse assunto e para que a população saiba dos segredos que os governos e militares e órgãos de inteligência esconderam do público até os dias atuais. Muito obrigada. A produção está muito satisfeita. Edson, mais uma vez, obrigado aí pela entrevista. Eu que agradeço aí pela oportunidade. E vamos curtir aqui esse congresso, que hoje à noite nós teremos uma vigília a partir das 10 da noite. Isso, Edson, deixa tuas redes sociais, que já é bastante conhecida, mas não custa reforçar. Tá. Pessoal aí que quiser aprender um pouquinho mais de ufologia séria,
busque no canal Edson Boaventura, né? É um canal no YouTube onde a gente tem postado lá mais de 1000 vídeos, né? Então, corre para lá e consuma esse conteúdo, porque vale muito a pena e você vai ficar inteirado, não vai ser pego de calça curta quando todas essas coisas acontecerem. Muito bem, perfeito. Tá bom? Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Obrigada. Tchau, tchau.